Bom dia, gente! Domingo de Páscoa. Já passei aqui para desejar a você e a toda a sua família uma excelente Páscoa. Como a gente está na Páscoa, hoje eu queria conversar com vocês sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa é cobrir, passar por cima, proteção, justificação, guardar, garantir. Páscoa é o cobrir o que é fraco, frágil, pecaminoso. A gente não se garante, a gente não se banca, a gente sabe disso. Páscoa é para todos, entenda, é para todos aqueles que faz a confissão, que precisa dessa cobertura, dessa graça, desse favor imerecido. Vamos a alguns sinais dessa simbolização humana, porque é um desenvolvimento humano inspirado pela alegria, da gratidão, da bondade de Deus em ação da vida nossa. Os humanos, eles foram desenvolvendo algumas simbolizações conforme o que era símbolo e o que era arquetipos dos humanos. O primeiro marco dessa cobertura pascual está em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, eles se sentem nus e faz folha de figueiras para se cobrir. Cobrir, meu querido, presta atenção nessa palavra, para cobrir o quê? Da culpa, da sua nudez, sua certeza da transgressão, sua certeza do pecado, sua vergonha, para poder se apresentar diante de Deus. Eles fizeram sua própria cobertura, mas assim mesmo, usando esses pequenos recursos que estava disponível ali no Jardim do Éden, e está disponível a todos os humanos, o homem, ele não se sente vestido diante de Deus. Ele pode até se sentir vestido diante de um outro homem, mas diante de Deus, as folhas das figueiras e tudo que elas representam não cobrem a alma. O homem sabe que precisa de uma Páscoa, ele precisa de um passar para poder cobri-lo. Aí diz lá em Gênesis 3:21 que o Senhor Deus matou um animal, tirou a pele do animal e derramou o sangue do animal e vestiu o homem com aquela veste. Aí começa a simbolização que para cobrir a nudez do homem é necessário ter uma Páscoa, ação divina para cobrir, para que o indivíduo coberto por Deus viva. A graça começou no próprio Éden, ali começa a misericórdia de Deus por nós. A segunda grande, maior expressão dessa simbolização pascual é a saída do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos com Moisés que o libertou, depois de uma sucessão de sinais e juízos em sequência sobre o império egípcio e sobre Faraó. Todo mundo, eu creio que sabe dessa história. A última praga sobre os egípcios era a morte de todo o primogênito, e o anjo do Senhor iria passar por toda a terra do Egito, e em toda casa que não houvesse o sangue do cordeiro esse inocente, sem mácula, sem defeito, e na casa onde não houvesse o sangue, a passagem do anjo e do poder da destruição, do juízo, atingiria o primogênito daquela família. Até o primogênito do boi, do camelo, da vaca ou de qualquer outro animal também sofria a consequência da destruição, do juízo. Mas na casa que estivesse nos umbrais o sangue do cordeiro, o anjo da destruição passaria por cima e não tocaria naquele lugar. Bastava crer e passar o sangue sobre o umbral, e quando o anjo passasse, todo juízo daquele lugar estava pago, estava coberto, e você não seria tocado. O anjo passaria por cima.
passar por cima. Páscoa, cobrir o pecado pelo Cordeiro, tudo isso indica o terceiro e grande marco referencial. No meio de tantos outros menores, o terceiro é o definitivo. A viagem vem de Deus vestindo Adão e Eva no derramar do sangue de um inocente, na morte daquele animal para cobri-los, no passar por cima do Egito, cobrindo todo aquele que creu na fidelidade de Deus e colocou o sangue no umbral, não era tocado. E agora vem aquele acerca de João Batista, olhando chegar, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando chega a Páscoa dos judeus, na sexta-feira pascual, ele é crucificado. Morte de pecador, morte de cruz, morte de amaldiçoado, morte de bandido, levando sobre si o pecado do mundo todo. Quando eu falo aqui do mundo todo, é o mundo que já foi, é o mundo que a gente vive e o mundo ainda que virá. E ele diz que quem crer está consumado, está pago. Nunca mais o juízo da morte visitará vocês. Aquele que creu em mim já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Está coberto. O maligno não te toca. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Está consumado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo diz para você nesse momento: está consumado, está pago. Você é livre para viver em Cristo Jesus. Amém. Excelente domingo de Páscoa. Que 2023 seja um ano de prosperidade na sua vida. Amém e ótimo domingo. Valeu, fui.